Fala meu povão. Aproveitando o núcleo de personagens relacionados ao Miranha e ao Duende Verde, escolhi outro que já deu muito trabalho tanto pro Peter quanto pro Norman. Então hoje falaremos sobre quem é o Duende Macabro e por que ele é um vilão maior do que a maioria pensa. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Roderick Kingsley morava em Nova York, e era um designer de moda implacável e ganancioso, que usava de quaisquer meios para sair por cima da concorrência, tendo seus contatos para realizar seus planos questionáveis. George Hill era um de seus capangas, e enquanto fugia do Homem-Aranha, acabou encontrando um dos esconderijos do Duende Verde, que continha seus equipamentos e até o soro que lhe deu poderes. Após o associado de Roderick lhe informar sobre o local, ele fez George ir de base para que ele fosse o único com essa informação. Vendo uma oportunidade de ter mais poder e bater de frente com seus rivais de negócios, Kingsley roubou e modificou o equipamento do Duende Verde e assumiu o codinome de Duende Macabro, iniciando uma carreira que o colocou como mais um dos adversários do Homem-Aranha. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes e habilidades. Um pequeno detalhe tanto sobre seus poderes quanto sobre sua história, é que depois de alguns confrontos com o Cabeça de Teia, Roderick notou que a falta de poderes lhe dava uma grande desvantagem em combate, então ele achou as anotações da fórmula que deu poderes ao Norman Osborn, mas vendo como o Duende era louco, ele começou a estudar o soro e a mudar algumas de suas propriedades e tempo de exposição, visando ter todas as melhorias e nenhum dos defeitos, e quando testou o processo nele mesmo, Kingsley teve sucesso, agora tinha os poderes do Duende sem sofrer dos efeitos colaterais negativos do soro, então ele não ficou insano ou com uma segunda personalidade, e se quiser ter uma noção mais completa dos poderes e efeitos que o soro do Duende tem, recomendo ver o vídeo sobre o Norman. Indo pela força, ele com certeza se garante. Roderick se tornou forte ao nível de que o Homem-Aranha afirmou mais de uma vez que eles estavam no mesmo nível. O próprio Norman Osborn disse que a força do Kingsley estava bem equilibrada com a sua e se mostrou bastante surpreso quando esse duende provou isso. E como já vimos essa força antes, ter mais de uma pessoa afirmando isso é algo bem relevante. Ele consegue levantar pessoas comuns tranquilamente, já arrancou uma porta do lugar junto com um pouco da parede, arrancou parte da extremidade de um prédio para jogar no Miranha e quando acertou, o impacto fez ele rachar uma chaminé, partiu uma corrente grossa no meio, já tirou o Miranha de cima do planador na base da bicuda, e junto com outro personagem que tinha o soro do Duende no corpo, ele danificou uma porta grossa de metal no murro, e beleza que a porta não caiu, mas mesmo assim ficou bem amassada. Imagina levar uma lapada dessa. Na durabilidade, esse duende também aguenta muito dano. Desde que ganhou poderes, Kingsley mostrou que podia aguentar golpes do Cabeça de Teia e se levantar logo depois, mesmo quando ele era arremessado pelos socos do Peter e quebrava o ambiente ao redor. Roderick já estava pronto para outra, e ainda que geralmente o Parker contém a força dele, é fato que ele pode nocautear pessoas comuns com um peteleco, então tancar um murro dele é algo considerável. Até na trocação contra o Osborn esse duende não se intimida, mas tem algumas ocasiões que merecem uma atenção especial. Uma vez ele foi jogado contra uma torre d'água pelo escalador de paredes, e ainda permaneceu consciente quando Parker usou o boxe para expressar seus sinceros sentimentos. Durante uma briga caiu do planador, mas logo depois já estava de pé, e durante uma briga contra o Miranha, uma das suas abóboras explodiu por acidente, e isso lascou o prédio que eles estavam, mas mesmo assim, o Kingsley só ficou com uma dorzinha na lombar de leve e já começou a lutar de novo contra o Peter. É impressionante. Porém é aquilo gente, ele é poderoso mas também não vai tancar levantar 6 da manhã numa segunda-feira. O Homem-Areia já fez esse duende dormir com um golpe só e nem foi preciso esforço verdadeiro da parte dele para isso. Em velocidade, o Roderick também é tão ágil quanto o Duende Verde. Ele já acertou as teias do Aranha assim que foram disparadas e também se desviou delas, fora que é de boa ele evitar raios de energia, mesmo em curtas distâncias. Ele também se esquiva tranquilamente de golpes de seres aprimorados e até devolveu um ataque de espada, sem contar que na porradaria, ele consegue acompanhar o escalador de paredes, e sair na mão contra quem desvia de boa de tiros é no mínimo rápido. Em equipamentos, ele tem bastante coisa.
O Duende Macabro faz uso das mesmas coisas que o Duende Verde quando se trata de apetrechos, mas ele modificou um pouco o equipamento e também tem coisas próprias. Além do traje que dá uma proteção maior e ainda por cima tem suporte de oxigênio, ele faz uso do seu próprio planador, rápido o bastante para passar por tiros e até evitar ser pego pelo Miranha quando ele deu um salto. O Roderick até usou a propulsão dele para fazer o Peter atravessar uma parede, e caso ele seja separado do seu veículo, tem comandos para ele sempre voltar. Esse planador tem algumas características próprias também, como ter gás de nocaute no seu escapamento, se bem que pode ser mentira do Duende e ele só quer disfarçar que às vezes solta uma bufa quando tá voando. Tem também um gancho, pode ser controlado remotamente de acordo com os comandos do Kingsley, e ainda por cima é portátil quando não tá em uso, podendo ser dobrado e carregado nas costas. Suas bombas de abóbora também são potentes, podendo derreter uma chapa de aço de 3 polegadas de espessura, e tem um grande raio de impacto, além das variantes que ele carrega, como abóboras que desativam a capacidade do Miranha de escalar paredes e até tirar seu sentido aranha. Aqui dá pra ver que o Roderick realmente não é um vilão qualquer. Suas luvas também lançam raios, e ele até colocou nelas um tipo de disparo aleatório para acertar inimigos rápidos, fora a energia elétrica que elas podem emitir. E sim, o Kingsley também usa bumerangues, e às vezes faz uso de uma espada de plasma. No intelecto, é aqui que o Duende Macabro brilha. Roderick é um homem muito inteligente com uma mente analítica bem aguçada, mostrando saber de biologia e química o bastante para melhorar a fórmula do Duende Verde, e também conseguiu mudar o equipamento original do Norman. Sem contar que ele tem uma mente estratégica tão boa quanto o próprio Osborn, constantemente enganando seus adversários. Por exemplo, ele utilizou hipnose para fazer associados seus se passarem por Duende Macabro, tanto para ter seu trabalho feito sem precisar arriscar sua posição, quanto para observar de longe seus inimigos enquanto os deixava distraídos. O melhor exemplo dessa hipnose é Edward Leeds, que foi um repórter e acabou descobrindo sobre Roderick, mas ele usou Leeds nos seus planos ao hipnotizá-lo e muitas pessoas pensaram que Edward era o verdadeiro Duende Macabro, até alguns dos inimigos do Kingsley foram convencidos por essa estratégia. E não importa a forma, ele sempre dá um jeito de continuar nas sombras quando quer, já usou até um robô fantasiado e um holograma para passar despercebido quando precisava. Toda vez que o Duende Macabro entra em cena, o principal mistério é saber quem tá por trás da máscara, o original ou as marionetes, então a não ser que sejam mais espertos do que ele, seus rivais verão o que ele planeja e apenas isso. Já nos pontos fracos, não tem muitos. Ter aperfeiçoado o soro que lhe deu poderes preveniu Roderick de muitas dores de cabeça que o Norman passou, já que o Duende Verde é todo coringado e o Duende Macabro mantém sua sanidade, mas mesmo assim, ele não é invencível. Nosso escalador de paredes já derrotou ele mesmo com toda a inteligência e poder do Kingsley. Além da seguinte questão, assumindo que o traje do Duende Macabro protege ele de balas como o do Norman, e que a durabilidade dos dois duendes é equivalente pela origem dos seus poderes, não seria exagero afirmar que o Roderick não consegue tancar balas sem sua fantasia de Halloween Premium. Em suma pessoal, é isso, esse duende dificilmente é um oponente que dá pra vencer fácil e mesmo sendo um dos muitos vilões da galeria do Miranha, ele não tá no fim da lista e nem entre os menos relevantes. Ver ele bem feito no cinema seria um grato presente pros fãs. Por hoje é só, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!